Essa vida que eu tenho aqui em casa é a melhor vida do Brasil. Saúde a todos com a santa paz do Senhor. Ontem eu terminei de ler o 40, parece que eu falei que era 41, 40, né? 41. Eu estava assistindo agora para ver onde eu tinha ficado. Eu tenho a impressão que eu falei 41, mas é 40. O 41 é que eu vou começar a ler hoje. Deus suscita o Redentor. Vou ler alguns versículos. Calai-vos perante mim, ó ilha, e os povos renovam suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguem-nos e pleitemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória. Quem faz que as nações lhe submetam e que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforma em pó, e com seu arco em palha que o vento arrebata. Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações da existência, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Amém. Porque tem o versículo 4. Aqui fala, né, que estão perguntando quem foi que fez isso, aquilo ou outro, né? Quem, né, começa a falar, perguntando assim: quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações lhe submetam e calca aos pés sua espada se transforma em pó, com arco em palha que o vento arrebata? Aí pergunta mais, né? Persegue e passa adiante em segurança, né? Aí explica, né? Por uma vereda que os seus pés trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Ainda pergunta, né? Que tinha resposta. Aquele que desde o princípio tem chamado a geração em existência, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. E aqui Deus responde, que respondeu o próprio Deus. Quem fez tudo isso acontecer foi Deus, né? Foi Deus que fez o mundo, que fez o céu, a terra, que fez as plantas, os animais, os seres humanos, as águas, as flores. Foi Deus quem fez tudo e quem deu inteligência às pessoas fazer também o resto. Uma vez eu perguntei à minha mãe, se Deus fez a terra, o mar, o céu, as plantas, as flores, os animais, as pessoas, quem foi que... E as casas, os prédios, os objetos, quem fez? Aí a mamãe disse assim, foi os homens, mas para a inteligência de Deus, porque se Deus não tivesse dado inteligência, ele não fazia. Deus deu a inteligência, vamos fazer um prédio, uma casa, um objeto, uma cadeira, uma mesa, uma cama, uma televisão, uma geladeira, um lápis, um caderno, a Bíblia, nossa roupa, nossos calçados, nossas perfumarias. Tem comida que Deus é quem fez, né? Por exemplo, as frutas, os legumes, as verduras, mas o pão, o bolo, né? Essas coisas assim, Deus que o macarrão, Deus é quem deu a inteligência do homem fazer. Enfim, tudo o que existe vem de Deus. Porque quando não foi Deus que fez, foi o homem, mas para a inteligência que Deus deu o homem para ele fazer. Então o homem quer dizer assim, homem e mulher, homem assim em modo geral. Então, do mesmo sentido foi Deus, né? Deus é o responsável por tudo que existe. Agora só não é responsável pela coisa ruim, né? Só é pelas coisas boas. Que as coisas ruins é o inimigo que é responsável. Deus é responsável pela alegria, pela felicidade, pela família, pela união, pelo amor, pelo carinho, pela proteção. O inimigo é pela alegria, né? O inimigo é que é responsável pela dor, pelas doenças, pelos problemas, pelas lutas, pelo sofrimento, pela tristeza. Mas só que Deus permite, né, ele colocar tudo isso no ser humano. Deus quer que o ser humano seja feliz. E o inimigo quer que ele seja infeliz para poder orar e ver que a oração está demorando a chegar e cair na tentação de pedir a ele. Assim que pedir a ele não dá só a saúde, mas como também arrebata a alma da pessoa para o inferno, né? Então é melhor até morrer de uma doença sem ter a cura do que ir para o céu, do que ficar bom, curado pelo inimigo e ir para o inferno, né? A gente prefere ficar do lado de Deus. Ou aconteça ou não aquilo que a gente está pedindo, ou a cura, ou um sonho que a gente quer realizar, o casamento com certa pessoa, qualquer coisa, mas o importante é que um dia seja de Deus, né? Agora você passa por essa vida sem ter realizado sonho nenhum, né? Aliás, a gente deve orar assim, pedindo para ser feita a vontade de Deus. Não, meu Deus, eu quero isso, aquilo, outro. Eu quero fulano, eu quero cicrano, eu quero não sei o quê. Não, antigamente eu pensava
que a gente podia orar sim, mas eu aprendi com um pastor que a gente não deve orar assim, deve dizer assim, primeiro a gente deve expressar o sentimento da gente. Deus, eu quero isso, eu desejo isso, mas seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade na minha vida. Porque às vezes aquilo que a gente quer é pro sofrimento da gente e a gente não sabe. Às vezes a gente quer um casamento pro sofrimento, quer um filho pro sofrimento. Tem tanta gente aí arrependida, tanta mãe. Não quer dizer que está arrependida porque acha que é pecado abrir a boca e dizer, eu estou arrependida porque eu tive aquele filho. Mas no coração, que o que importa é o coração, a gente está vendo que ela está arrependida porque ela sofre muito. E ela não queria sofrer muito. Nenhuma mulher, nem nenhum homem quer botar um filho no mundo para sofrer. É tanto que se a gente adivinhar, você vai ter esse filho. Mas você vai sofrer. Doida quem quiser. Eu mesmo desistia logo se fosse... Se tivesse para engravidar, e Deus dissesse assim, você vai engravidar. Mas é só para o seu sofrimento. Eu dizia, meu Deus, então eu não quero engravidar não. Então eu não quero ter esse filho não. Eu dizia mesmo. Porque para fazer uma coisa, para a gente se arrepender depois, é horroroso. Então, pois é, então tudo tem que ser feito segundo a vontade de Deus. Que se aquele filho não foi pela vontade de Deus, só pode fazer você sofrer. Mas for pela vontade de Deus, né? É uma bênção, é um bom filho, é uma boa filha, só vai te ajudar, só vai te dar gosto, né? Então, enfim, tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Foi Deus que fez tudo e tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Amém. E agora vamos ligar aqui para o irmão Raimundo, pode ele estar dormindo, pode estar acordado, né? Vamos ver aqui. Porque às vezes uma hora dessa ele dorme, uma hora dessa realmente não é hora boa da pessoa dormir mesmo, né? Pai Senhor, agora chegou a vez do irmão Raimundo. O irmão Raimundo tem um versículo. Eu quero que você leia ali em Provérbios, capítulo 2, versículo. A paz do Senhor para todos, aleluia. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. 6, né? Provérbios capítulo 2, versículo 6. Diz o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. A boca de Deus é a palavra de Deus, né? Aleluia. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, é Deus falando com a gente. E através da palavra de Deus, nós adquirimos, né? Inteligência, sabedoria e prudência, né? Glória a Deus. Porque nós já nascemos com o homem, ele é um animal racional. Essa palavra animal, ela vem do latim animale, quer dizer vida animada, agitada. O animal tem vida animada, mas também ele se move, né? Anda, corre, pula. O homem também anda, corre, pula. As árvores, elas não têm vida animada, né? Os seus galhos, suas folhas, suas ficam a força pelo vento, né? Não sai do campo, né? Não anda, né? Então, o animal, mas a latim animal, vida animada, agitada, aleluia. Então, o homem é um animal racional, né? Vida animada, anda, corre, pula, pensa, raciocina. Essa parte racional, inteligente, né? Raciocina, aleluia, mais assim, instinto, né? Instinto, né?
o raciocínio, o homem tem, aleluia. Mas precisa da sabedoria, né? E da potência. A sabedoria, a potência pode ser adquirida pela boca do Senhor, a palavra do Senhor, né? Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com a gente. Por isso que eu aposto que nós estamos na graça, e a graça é Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Eu encontrei as pessoas a ler o Novo Testamento, porque Jesus Cristo fala com a gente em Mateus, Marcos, Lucas e João. E também ele fala também no Antiaque, né? Coríntios, segundo Gálatas, Hebreus, até chegar em Apocalipse. E mais em Apocalipse, Jesus Cristo continua a falar com a gente, né? Através do Espírito Santo, aleluia. Porque diz que o Espírito Santo fala o que Deus entregou a ele. Deus entregou para Jesus e Jesus fala para o Espírito Santo, aleluia. E assim, os três trabalham na Bíblia inteira, né? Glória a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham na Bíblia inteira, né? Glória a Deus. Os três estão ali, unificados, né? Unificados, aleluia, nos ensinando e nos orientando, e a vida de Cristo, sabedoria e também a potência. Botou a família pra cá? A inteligência, o mensageiro de Vem pra cá. a sabedoria, o mensageiro. Não, a sabedoria, o mensageiro prato. Desculpe. E a potência, o mensageiro. E a pessoa que é competente, ela pensa, raciocina, estuda, pesquisa, aleluia, tem conselhos. Ora, antes de qualquer atividade. Antes de sair de casa, eu oro, porque hoje em dia as cidades grandes estão muito perigosas, violentas. Eu gosto de Deus. E quando eu chego, agradeço a Deus também, né? Você precisando sair. Já entrego a Deus no culto, algo espiritualidade, né? Às vezes você vai comprar uma coisa no supermercado, e no restaurante, e chega dois premonitos, né? Estão prontos fazendo aquilo, arrastão, né? Levando dinheiro, levando celular, glória a Deus, fazendo aquilo arrastão. E às vezes assim, acontece haver um tiroteio, uma bala perdida e, né, um casal, mas a criança foi comprar no recurso, né, no recurso da Tudo Cego, que é lá embaixo. Quando eles ficaram atirando, eles já ficaram atirando. E o vigia foi tentar defender. Quando na casa olhou meu Deus, parece que uma mulher que estava no balcão, né? E também morreu da baleada. Nós estamos vivendo o final dos tempos, né? O final dos tempos. Nós estamos vivendo alguns tempos que nós entramos no final do mundo desde a morte e a ressurreição de Cristo, né? E já começamos a viver, né? O final dos tempos. E com o passar dos anos, a coisa vai aumentando, né? Porque no final dos tempos é uma mudança, né? Dos tempos de violência, injustiça, para um mundo melhor. E isso pode haver essa mudança para um mundo melhor, e as coisas não continuam, né? Entendeu? As coisas não continuam. Se as coisas já tivessem boas, não haveria mudança nenhuma, né? A pessoa só troca a roupa, pega a sua e quando está limpinha, a pessoa está ali, aquela roupa, não vai ser. Então, essa mudança que está acontecendo aí, não vai ser devido, né, à necessidade
ser humano ter uma vida melhor, né? Uma vida melhor. Agora, aqui quando dava 4 horas, todo mundo sentava nas calçadas para conversar, coisa para mais. Gritando carros, nas motos, assaltando levando até as alianças das calçadas, né? Os celulares, para levam e quem vai reagir diante de bandidos e daqueles fantasmas que captam escolha e quem vai reagir com coisa daquilo está reagindo contra os demônios, né? Glória a Deus. Então, nós estamos presos, vivendo como presos, mas estão soltos, mas também estão morrendo. Todo dia sai no rádio e mataram um dois, o sábado do domingo, mataram 3 bandidos. Então, nós estamos presos de casa, mas eles estão soltos, nós estamos morrendo, se matando, né? Eles se guerreiam, né? Eles se matam, né? Quando a polícia vai entender, eles atiram a polícia, atiram eles e também morrem, né? Lá no Brasil também é mais. O polícia fala, quem é que paga? Quem é que paga? O governo, né? Que compreende aqui a polícia, as viaturas, os bandidos reais contra a polícia, a polícia atiram. A polícia atira e na rua morre 2 tiros. Depois eu sou bandido, mas do lado de tudo atirar na polícia. Tudo jovem e tudo menor, a pessoa bem menor. 14, 15 anos, 16 anos, já bandidos perigosos atirando na polícia. Protegiu, né? Porque tem uma carroça na madrugada, que é aquela carroça. Chega uma casa, entra, pode da carroça, tem um eletrão, botar por cima da carroça, né? Aí tudo é difícil, né? Só a volta de Jesus, né? Quem vai saber que é capaz com tudo isso é Jesus, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Mas temos que vigiar, orar, né? E sair de casa, só na precisão. Sair de casa para trabalhar, sair para o tempo, fazer compras, mas voltar para casa, né? Porque hoje em dia o negócio, né? Não dá para brincadeira, né? Não dá para brincadeira, louvado seja Deus, louvado seja Deus, essas pessoas que estão na ignorância, na inteligência, a gente tem a sabedoria, mas volta por dentro, né? Volta a medalha de ouro. E na realidade, a medalha do edifício, né? Se ganha a medalha de prata, a medalha de ouro, e os caras também, né? Mas é difícil. Mas os escolhidos de Deus que vão trabalhar para a igreja, aleluia, escolhemos nós, aleluia, porcamente, mas tem a verdade de ouro, né? Não vai ter Deus, porque inteligência, sabedoria e a tristeza, é fruto do Espírito, né? A tristeza é a esperança, o domínio, o autocontrole, o Deus, né? Não, eu não vou fazer isso porque eu não vou agradar a Deus. É contra a Deus. Deus vai me castigar, Deus vai me punir. Se eu morrer, não tenho salvação. Prudência, né? Prudência. Mas acontece que em Eclesiastes 17, Deus dá essa diferença. Não seja muito mal e nem muito prudente. Porque morreria antes do prudente. O imprudente, aquele que não tem prudência, aquele que vai na força, no braço, agora não, é incrédulo. Às vezes é fanático.
às vezes tem o conhecimento, mas é fanático, né? Ai, eu tenho fé, ai, eu confio, olha. E a pessoa é verdade. Aquele lugar é perigoso. Não cai naquele lugar, que aquele lugar é perigoso. Ali tem malandro, ali tem vagabundo, ali tem engraçado. Ah, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. E aí fiquei com aquela fanatismo, né? O pastor já falou assim, gosta mais de conversar com a pessoa incrédula que ele dá atenção naquela palavra, né? E tem a fé, fiquei com o fanático. O fanático, ele diz que só tem que ficar salvo. Não aceita, só ele está certo, não fica certo, eu tenho fé, mas isso é verdade do mesmo, né? O prudente, quando é avisado que a vida moral que ele passa longe, mas o prudente, tem que lugar, né? Tem lugar, pode quebrar a perna, a cabeça, o pescoço, né? O fome, tudo tem, né? O prudente, o conselho, né? O conselho, a orientação, né? Conhece a palavra de Deus e na potência não faz aquilo que não seria agradável. Aleluia. Na inteligente, dessa sabedoria e a da prudência. Aleluia. Sabedoria e prudência significa a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a boca de Deus falando com a gente. Em nome de Jesus Cristo, agradecendo a oportunidade. Amém. Amém. E aqui quem está nos assistindo é Rivanildo Lázaro, né? Está dizendo Deus abençoe a mim, a Chiquinha e o irmão Raimundo também, né? E o Senhor também, Deus te abençoe com a sua família. E também que está assistindo também é Francisca Irani Santos, né? Então Deus abençoe também a Francisca, com toda a família dela também. E agora vamos para a oração do copinho com água. Vocês que estão aí, vocês dois, ou alguém mais que estiver assistindo, que tem aí o número 3, né? Quer dizer que tem 3 pessoas assistindo, mas eu estou vendo só o nome de 2. Então vocês pegam o copinho com água, o irmão Raimundo vai fazer a oração do copo com água e Deus vai operar e eu vou pegar também o meu copinho com água. Amém. Agora vamos ler o nome das pessoas, né, que está no caderno de oração para o mês de outubro. Oração para o irmão Raimundo, de Mossoró, também de Mossoró. Minhas irmãs Rosália, Rogéria, meu sobrinho Ranailson, Dona Francisca, né, que eu também estou orando por ela agora, né, que já é de idade. E Rodolfo Fernandes, Chiquinho e Ritinha, Zé Caé, Juquinha, Sônia, Sandra, Creuziene, Albertina, o pastor Carlinhos, sua esposa e família. Isaías do Rio de Janeiro, Diva Mato Grosso do Sul, Emanuel Belo Horizonte. Sim, também o meu cunhado João Batista, né, Mossoró. Também Mossoró, Maria Matilde, que vai fazer a cirurgia quarta-feira, né? Que Deus acompanhe ela, né? Que ela seja bem feliz, né? E para a criancinha, o Vitor, para Maria de Campina Grande, Severina de Campina Grande, são irmãs. E Alvanisa de Russas, Ceará, e Eliane, doutor Severiano, aqui no Rio Grande do Norte. E por todos os carentes necessitados de oração. Também toda a família, né? Dos meus filhos, parentes, vizinhos, a irmã Denise, Gabriela, Helene 1, 2, João 1, 2 e 3,
barulho aqui nos vizinhos, ali também legal, né? Ali no café da manhã, vai, com a sua família. E aos trabalhadores, para os pobres, para os ricos, nós plantamos hospitais, tem marido feliz, né? Ajuda, casa do amor, para os pobres felizes. Enfim, todos os trabalhadores, no nosso entender, essa relação que a minha leu, da internet no Senhor, ele, aleluia, cura, livra, liberta, abençoa, guarda, segurança, perdoa e também faz o grande milagre, né? Que é a salvação. Porque a missão principal de Jesus é a salvação. Ele cura por misericórdia. Aleluia. Porque ele cura, né? Porque Deus não cura todos. Porque se Deus curar todos que a gente ora, e nós oramos, aleluia, ninguém morria doente, né? Ninguém morria doente. Mas é porque Deus não quer pedir entre Deus, na misericórdia e na vontade de Deus. A vontade de Deus está em seu caso, mas nós não podemos nem devemos perder a fé, a esperança, o amor de Deus e andar na inteligência, com sabedoria e prudência. O prudente, ele é obediente e aceita você. Vai ter representante também pela vossa vontade, misericórdia, compaixão, caridade. Você pedir a sua vontade, usada e descobrir com água, com a independência da água, o sol queira fazer a cura e que essa pessoa foi renovada também no espírito, vai ter paixão, em nome de Jesus, o bebê legal, ele fica com forte vontade de nos curar. Em nome de Jesus, amém? Amém. E por aqui nós vamos ficando, já uma boa tarde para todos, né? E fiquem todos com a santa paz do Senhor, tenham uma tarde abençoada, com a paz de Deus, e até a noite, se Deus quiser. Amém.